Olá, pessoal. Agora, toda sexta-feira, o mundo político coloca em foco um personagem da política. E o nome de hoje é o do governador Romeu Zema. Romeu Zema tem 56 anos e é mineiro de Araxá. Ele foi o único governador eleito pelo Partido Novo em 2019. O empresário liberal estreou na política já na cadeira de governador e adotou como prioridade o ajuste fiscal em resposta à grave crise econômica e financeira do Estado. Agora enfrenta, como os demais governadores, a pandemia do coronavírus. Olá, Rudá. Obrigada por nos atender. Rudá, Romeu Zema está no comando do Estado no momento, justamente no momento que Minas completa 300 anos, esse ano, né? E enfrentando uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica. Um governador que nós sabemos que vem de uma história de não ter experiência na política, como eu mencionei. Qual que é a sua impressão desse personagem político nesse contexto? Bom, primeiro agradeço essa possibilidade de estar mais uma vez com vocês. Eu acho que a sua introdução já caracterizou o governador. Ele é uma pessoa inexperiente em política e em gestão pública. Isso prova que empresário ignora o que é o serviço público. E nós temos que rechaçar, de uma vez por todas, essa visão de que uma pessoa que não tem experiência é bom. Isso em qualquer área de conhecimento. Você já imaginou um jornalista que nunca fez jornalismo? Um médico que nunca operou alguém ou tratou de alguém? Um engenheiro que nunca construiu um prédio? E assim por diante. Eu não deixaria a minha cachorrinha com um veterinário que nunca praticou a profissão, ou teria um advogado que não tem nem o registro na OAB. E foi isso que, infelizmente, os mineiros resolveram apostar. Eu entendo claramente um pouco a intenção. A intenção é tentar um outro lado. Eu acho que aí a questão é aprender com a lição. Ou seja, a lição mostra que é um governador tímido, frágil, que não consegue governar o terceiro PIB estadual do país, e você vê que ele é engolido pelos seus vizinhos, o governador Witzel do Rio de Janeiro e João Dória de São Paulo, que estão liderando o país de fato, fora os governadores do Nordeste, em especial o governador do Maranhão, Flávio Dino. Quer dizer, ele é um governador inexpressivo e que fica bandeando de um lado para outro, né? Agora, ele fez uma declaração muito curiosa, está até no Globo. O Globo tentou, o repórter tentou de todas as formas que o governador se posicionasse em relação ao episódio da reunião, uma reunião que terminou num enfrentamento entre Dória e o presidente Jair Bolsonaro. O jornalista, então, tenta que ele se coloque. Ele está apoiando o presidente da República em relação ao isolamento social, ao não isolamento, ou ele está com os governadores? E ele aí faz uma declaração muito interessante que eu vou citar textualmente, porque é muito, digamos, a gente reconhece muito um tom do político mineiro falando. Ele diz assim: que ele gosta muito do presidente e que se relaciona muito bem com os governadores e que está do lado de todos. Um governador que vem a público no dia 18 dizer que vai ter uma queda, prever uma queda de 530 milhões na arrecadação do Estado, o que ele faz? Ele relata só? Ele não faz nada, ele não lidera, não chama os empresários para uma reunião, ele não chama a Assembleia Legislativa. Que pessoa é essa que diz que está do lado de todos, mas não está do lado do seu Estado? Ou seja, ele toma uma medida evidentemente de confronto com a decisão do Bolsonaro e fica fazendo esse discursinho. Esse discurso não é de líder. Esse discurso é uma pessoa perdida. Ele não sabe direito o que fazer no momento que tem queda de arrecadação. Possivelmente vai precisar de aporte do governo federal, mas ao mesmo tempo ele sabe que se ele seguir o governador, ele vai colocar em risco milhões e milhões de mineiros. Então ele não sabe como falar porque ele não lidera. Esse é o problema.
Não existe realmente uma situação dele estar um pouco refém do governo federal, ele ter pouca mobilidade política, não é? Você está apontando aí ações, atitudes que ele poderia ter, mas diante da falta de mobilidade política, não seria natural essa atitude dele? Então, ele tem que escolher, vamos ser claros, ele tem que escolher entre os mineiros e o apoio político para tentar alguma migalha. Ele foi um dos 2 governadores que não assinaram a carta dos governadores. O governador de Rondônia, cá entre nós, eu duvido que algum brasileiro se lembre do nome do governador de Rondônia, e ele, o governador do 3º PIB estadual do país. Ou seja, não dá, é absolutamente inconsistente um governador que dirige milhões de pessoas e uma economia tão pujante ficar em cima do muro. Então, eu volto a dizer, o que ele deveria fazer? Liderar o Estado, abrir uma discussão com as lideranças políticas, fazer um pacto pelo Estado, porque tem uma queda de arrecadação. Por exemplo, hoje nós tivemos em várias cidades de Minas, inclusive aqui em Belo Horizonte, onde eu resido, uma carreata, claro, que foi de poucos carros, mas parece que tem, por exemplo, já uma chamada para uma carreata em Patinga e outros municípios do estado de Minas. Houve uma carreata em Patinga, de fato, né? Então, parece que tem chamado uma para segunda. Eu tinha visto uma chamada para segunda. Pode ser que eles anteciparam. Para o comércio abrir. O que um governador sério tem que fazer? Manda prender os líderes dessa carreata. Isso aí é desobediência civil e coloca em risco milhares de pessoas de Patinga e daqui de Belo Horizonte. Tem que prender. Essa ideia da liberdade total em sociedade não funciona. E quem disse isso foi Hobbes. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que vida em sociedade tem regra e nós individualmente somos egoístas, é por isso que nós criamos o Estado. Acabou esse momento do ultraliberalismo na história do mundo. Acabou. Aquilo que se falava nos anos 90, acabou. Pois é, você está dizendo isso, a propósito do governador, ele é um liberal, né? Assim como o partido dele, digamos que, tirando Paulo Guedes, são figuras as mais representativas do pensamento liberal, digamos, mais contundente, mais forte, não é? Como é que você imagina que o governador vai retomar a normalidade e o discurso liberal diante dessa mudança do papel do Estado, não é? Que os governantes estão sendo obrigados a entender nesse momento por conta da crise do coronavírus? Ele deve escorregar, porque é o estilo dele. Ele vai lentamente escorregando para algumas medidas estatizantes de força, porque inclusive, digamos, o colega dele liberal na Europa, que é o Macron, ele já tomou medidas estatizantes de intervenção na sociedade e meio atrasado, inclusive, porque já está estourando o número de pessoas que estão internadas em UTIs. Eu recebi hoje um boletim da França. Então, a França vai chegar numa situação próxima da Itália e da Espanha, infelizmente, não é? Mas o primeiro-ministro, o presidente, os 2 da França, decidiram dar uma guinada do que se chama neo-keynesianismo, como aconteceu na Grande Depressão de 29 nos Estados Unidos. O Trump vai ser obrigado, já está, a ter intervenção do Estado na economia, salvando as pessoas mais pobres. Lembremos que os Estados Unidos é um dos países com maior índice de pobreza do mundo. 19% da população é pobre, né? Então, assim, ele vai ter que intervir. E vai ter que intervir para conseguir segurar a situação dos texanos, que são empresários do xisto e do petróleo dos Estados Unidos, porque teve uma queda violenta do preço do barril do petróleo. Eu volto a te dizer, eu acho que é importante a gente ter clareza disso. A agenda liberal acabou. Ela não consegue criar políticas que consigam dar conta da segurança em momentos de crise, de alta recessão mundial e de uma crise sanitária desse porte que nós estamos vivendo. Acabou. Os principais economistas liberais do Brasil já estão dando guinada para o neo-keynesianismo. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer
com o governador, dada a característica pessoal dele, assim, uma peculiaridade muito realmente particular, idiosincrática, ele vai lentamente deslizar de um discurso liberal que nunca foi muito forte na vida dele, para cada vez mais intervenções que ele não vai admitir que são estatizantes e intervencionistas, mas ele vai acabar a fazer. Fechar o comércio não é liberal. Isso tem que ficar claro. Fechar comércio não é liberal. Começar a fazer acordo com hospitais, fazer o que ele está fazendo com a indústria, por exemplo, de produção de álcool de Minas, arrecadando esse, digamos assim, de uma maneira bem simples, a produção inteira para o sistema SUS do Estado, isso não é liberal. E ele vai fazer isso continuamente, porque é a única saída de salvar o Estado de Minas. Tem um outro problema que ele vai ter que superar, mas isso não é um problema só dele, você disse bem, ele está meio refém da situação mineira, que é a situação de Minas ser produtor de commodity. E aí nós dependemos da exportação. Nenhum governador nos últimos tempos teve a coragem, como tantos outros governadores mineiros tiveram no passado, de provocar uma reconversão produtiva, para que a gente consiga se libertar dessa corrente que nos deprime em relação à economia e salário, por depender das exportações de minério de ferro, soja, café e assim por diante. Isso cria uma dependência econômica que a qualquer abalo lá fora, nós somos os primeiros, junto com o Espírito Santo, a ter queda da arrecadação. Esse é outro problema que os liberais também não resolvem aqui em Minas Gerais. O governador está insistindo também em fazer uma segunda versão da Carta dos Governadores, insistindo com a aprovação do Plano Mansueto e também com os repasses, as compensações da Lei Candir, que elas voltem a acontecer. Né? Ele está fazendo essa opção em tratar, digamos, com um viés mais técnico, não é uma abordagem mais técnica à questão. Eu acho importante. Isso é uma postura de líder. É isso que nós estamos esperando desse governador, que parece que não tomou posse ainda. É isso que se espera dele. Não importa que ele seja de esquerda ou de direita, mas ele tem que ser líder. O que não dá é para ficar em cima do muro e ficar falando eu ovo, eu não... Não adianta um governador fazer isso. Ele tem que começar a agir como autoridade. Não adianta começar a falar errado o português para parecer simples. Ele tem que agir como líder. E é isso que nós esperamos dele. Num momento de alta gravidade, não dá para fazer brincadeirinha como o presidente da República está fazendo. Ele tem que ser um líder. Aliás, é o que todos os técnicos, inclusive lideranças internacionais, estão esperando do Brasil. Os nossos governantes têm que assumir as rédeas. Num vazio de poder deixado por Bolsonaro, eu até entendo que o governador não se disponha a se contrapor ao presidente, a criar um conflito, até compreendo, ele não tem cacife, inclusive orçamentário, financeiro, para fazer o que o governador João Dória está fazendo, ele se impondo. Nesse momento, os governadores ocupam o espaço político deixado pelo Bolsonaro para dirigir o país. O nosso governador tergiversa. Ele não consegue assumir esse papel. Se ele começar a propor uma alternativa, eu acho extremamente louvável. Aqui não é uma questão de qual que é a ideologia que ele tem que ter, mas é qual o papel de dirigente que ele tem que ter. Rudá, então, muito obrigada por ter nos atendido para falar do governador, sobre o governador Romeu Zema e esse momento que ele está enfrentando. Obrigada. Eu que agradeço, queria fazer só um anúncio, se me permitir. Nós, técnicos aqui de Minas, criamos um site da crise, cujo endereço é unidadenadiversidade.com.br. Ali nós estamos passando informações fidedignas, criando entretenimento para quem está em casa, como eu, como você, trazendo toda a plataforma de soluções da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, e procurando discutir soluções para o Brasil. Ali, eu acho que é o momento da gente se solidarizar à distância e tentar ter informação correta sobre o que está acontecendo nessa quadra tão difícil do mundo e para nós aqui mineiros. É um bom trabalho aí para vocês. Obrigada, boa sorte para nós.